Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Jonatas Black Costa e nós estamos nesta manhã de domingo para lecionar a escola bíblica para você. Desde já eu quero dizer que você é um privilegiado de poder estudar a escola, poder estudar as lições, poder ter uma escola bíblica na sua casa, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de isolamento, você pode ter na sua casa, através dos nossos canais, a lição da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com você, é uma alegria muito grande poder lecionar para você e hoje nós vamos lecionar uma lição que é de um tema muito importante para todo o cristão. A lição número 3, o cristão e as tentações. O cristão e as tentações. O nosso texto-chave, ele está em Tiago, capítulo de número 1, verso de número 13. Vai aparecer aí na sua telinha o texto-chave que diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Esse é o nosso texto-chave, a base de toda a nossa lição de hoje. A nossa leitura bíblica está em Tiago, capítulo de número 1, versos 13 até o verso 18. Vamos ler juntos? Diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verso 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Verso 16, não erreis, meus amados irmãos. Verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Verso 18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Amém. Bem, nós precisamos, antes de começar a falar sobre tentação, nós precisamos dizer que todos são tentados. Todas as pessoas. Cristãos e não cristãos. Como assim? Sim, todas as pessoas sofrem tentação. A diferença entre um cristão e um não cristão na hora da tentação é que o cristão, ele conhece o que é o pecado. Ele sabe a destruição que o pecado traz. E ele tem dentro de si uma nova criatura que vai lutar contra aquele desejo pecaminoso. Já aquele que não conhece a Deus, ele é tentado e logo cai. Porque nele não há nenhum tipo de filtro, não há nenhum tipo de transformação interna. Então, esse será tentado para a queda. O cristão, ele é tentado, mas não necessariamente para a queda. Nós vamos ver que os cristãos, eles precisam diferenciar em todo o tempo o que é provação de tentação. Se você for ver a nossa lição passada, nós falamos sobre provação. A lição falava sobre provação. A provação, ela é algo vindo de Deus. Antes de eu começar a falar, já preciso aqui diferenciar que a provação, ela é uma coisa que Deus faz. E a Bíblia mesmo diz, Tiago diz, você pode ler depois, Tiago 1, do verso 2 em diante, até o 11, você vai ver que as provações do cristão, ele deve receber com alegria. Puxa, então se as provações devem ser recebidas com alegria, as tentações também devem ser recebidas com alegria? Será que elas são as mesmas coisas? Não, é diferente. Então nós precisamos diferenciar tentação de provação. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui na lição. Porque muitas pessoas acabam fazendo, botando os pés pelas mãos e confundindo o que é provação e o que é tentação. A provação do cristão serve para que o cristão seja edificado, para que o cristão cresça, para que o cristão alcance, como diz Tiago, a perseverança. A tentação vem para fazê-lo cair.
A tentação vem para desanimá-lo. A provação é para erguê-lo. A tentação para derrubá-lo. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é essa diferenciação. E nós vamos ver que Tiago, ele vai falar sobre a origem da tentação. Primeiro, ele diz, quando ele fala sobre a provação, que nós precisamos pedir sabedoria a Deus para poder passar pelas provações. Ué, se Deus vai dar sabedoria para passar pelas provações, é porque Ele também está administrando as provações. Agora, com relação à tentação, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, olha essa tentação aí, Deus. Como é que o Senhor está me permitindo passar por essa tentação? Não, todos serão tentados. E aí nós precisamos saber qual é a fonte da tentação para nós podermos rechaçá-la, vencê-la. O tópico de número 1, que vai aparecer aí na sua telinha, é o tópico que diz Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. É assim que começa a lição de hoje. Verso de número 13 de Tiago 1. Diz assim, ninguém pode dizer, de Deus fui tentado, ou de Deus estou sendo tentado, ou Deus está me tentando. Ninguém pode afirmar isso. O nosso subtópico de número 1, ele vai dizer, ninguém pode afirmar, Deus me tentou. Ninguém. Por que Tiago está escrevendo isso? Ele estava escrevendo antes sobre a aprovação, a sabedoria, a recompensa da vida eterna, e agora ele começa a escrever sobre ninguém sendo tentado, diga, Deus me tentou. Como assim? Tiago está dizendo o seguinte, irmãos, vocês estão passando por várias provações. Vocês estão passando por grandes dificuldades. E isso tudo está gerando em vocês perseverança. Só que tem uma coisa. Se alguém está sendo tentado a desistir nesta hora da provação, que ninguém pense que esse desejo de voltar atrás, ele vem do Senhor. Deus não colocou em nós um espírito de retorno. Deus não colocou em nós um espírito de voltar às coisas passadas. Deus não colocou em nós um espírito de desistência, irmãos. Então, muitos de vocês que têm voltado atrás e têm desistido na hora da provação, muitos de vocês foram tentados a voltar atrás e disseram, Deus me colocou diante de tal situação. Eu fui tentado por Deus. Não, você não pode dizer que foi tentado por Deus. Você está sendo provado por Deus, as situações estão sendo difíceis, mas o desejo de voltar atrás não veio de Deus. Ninguém diga de Deus estou sendo tentado. Eu quero que você entenda muito isso aqui, irmão. Muito. Ninguém vai entender a tentação se não entender isso aqui. Ninguém diga de Deus estou sendo tentado. Ninguém pode culpar a Deus pela queda. Ninguém. Ninguém pode culpar a Deus pelas ofertas malignas. Ninguém pode culpar a Deus pelas ofertas de escape. Ninguém. Ninguém pode culpar a Deus, puxa, eu precisava desse dinheiro, ele era um meio ilícito de conseguir, mas eu precisava, eu creio que foi Deus que me deu isso. Não foi Deus que te deu. Não, mas Deus colocou diante da minha frente. Não foi Deus que colocou. Não foi Deus quem fez isso. Deus não leva ninguém a pecar. Então, Tiago ele já afirma, ninguém diga Deus me tentou. Por quê? Porque Deus, ele livra da tentação. Ele é o libertador da tentação. Se ele é o libertador da tentação, ele tira o crente da tentação e quer fazer com que o crente vença a tentação, como ele pode também nos tentar? Isso é impossível. Um Deus que ao mesmo tempo livra da tentação, ele é o mesmo Deus que tenta. Puxa, Jesus ensinou na oração sacerdotal, não nos deixeis cair em tentação. Na oração aos seus discípulos que ele ensina, né? Mateus capítulo de número 6, verso de número 13. Não nos deixeis cair em tentação.
Se Jesus ensina que nós devemos orar a Deus, não nos deixeis cair em tentação, como pode Deus colocar a tentação? Como pode Deus fazer um crente cair em tentação? Você clamaria a alguém que... Imagine a situação, vamos lá, imagine a situação. Uma pessoa, ela te derruba no buraco. Ela te derruba no buraco. E ela fica lá olhando para você e rindo de você. E você está lá no buraco e você estende a mão, livra-me desse buraco. Você crê mesmo que essa pessoa vai te tirar do buraco? Se foi ela mesmo que jogou, está lá zombando de você, rindo da sua cara, você crê mesmo que ela vai te tirar? Não, ela não vai te tirar. Por quê? Foi ela quem te jogou. Vai precisar alguém com um coração diferente, com o desejo de ajudar para te retirar daquela situação. Se Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos orar a Deus pedindo para que Ele nos livre da tentação, poderíamos nós ter certeza de que Ele nos livraria se Ele mesmo colocasse a tentação diante de nós? Não, né? Não pode ser. Deus não faria as duas coisas. Ou Deus tenta ou Ele livra da tentação. E nós sabemos pela Bíblia de que Deus, Ele livra da tentação. Deus prova, mas Deus não tenta ninguém. Deus prova, Deus dá os testes da vida. As dificuldades são permitidas por Deus. Agora o desejo de pecar, este não vem de Deus. Então, Deus a ninguém tenta. Eu escrevi no comentário dessa lição dizendo assim: a aprovação divina causa no crente o desejo de perseverança na justiça. A tentação, o anseio por desistir e pecar. Irmão, se aquilo que você está passando está dizendo assim para você, vá em frente, você pode vencer, você sabe que esse é o encorajamento de Deus. Agora, enquanto você está passando por determinada situação, algo está dizendo assim, volte atrás, Deus não te ama, Deus não te quer, Deus não se importa contigo, você já sabe, essa voz não é de Deus. Esse desejo de voltar atrás vem ou do inimigo ou de um desejo próprio do seu coração. A aprovação, ela vai te fortalecer. A tentação, ela vem para te enfraquecer e para te fazer cair. Então, o subtópico de número 1 do nosso tópico Deus não tenta ninguém é esse. Ninguém pode afirmar Deus me tentou. O subtópico de número 2, ele diz, Deus não pode ser tentado. Se a pessoa não pode afirmar que Deus me tentou, Tiago explica por que as pessoas elas não podem afirmar que Deus tentou. Por quê? Primeiro, porque Deus não pode ser tentado. Deus está acima da tentação. Tiago aqui está enfocando, gente, a origem do bem e do mal. Ele está dizendo assim, Deus não é tentador. Por quê? Porque Deus é todo bom. Em Deus não há maldade. Deus está acima. A Bíblia vai dizer em Abacuque, capítulo 1, verso 13, que Deus não pode nem contemplar o mal. Deus não pode contemplar o mal. O mal fede as narinas de Deus. O pecado é horrível aos olhos de Deus. Poderia Deus pegar o pecado e colocar diante dos seus filhos amados? Não. Deus, ele não pode ser tentado. Por isso, essa é a primeira justificativa pelo qual ninguém pode dizer que Deus me tentou, porque ele não pode ser tentado. Deus está acima de toda e qualquer tentação. Se Deus está acima de toda tentação, o mal não tem poder de tentar o próprio Deus. Satanás foi tentado. Os anjos são tentados. Nós vamos ver que uma terça parte dos anjos foram tentados e caíram junto com Lúcifer. Lúcifer caiu do céu porque ele não resistiu à tentação de ser maior do que Deus. Agora, Deus não pode ser tentado, porque ele está acima dos anjos, acima dos homens. Ele está num lugar onde o mal não lhe toca. Ele é totalmente bom, inerentemente bom. Em Deus não há nenhum tipo de pecado. O pecado não pode se encontrar com ele. O pecado não pode tocá-lo. Deus não pode ser tentado. Se ele não pode ser tentado, vem o subtópico de número 3.
Deus não vai tentar ninguém. Por que eu posso ter tanta certeza de que Deus não vai tentar ninguém? Porque Ele nunca foi tentado. Deus não precisa temer tentação. Por isso Ele é o único que pode prover o escape na hora da tentação para o cristão. Deus a ninguém tenta. Aquele que tem a alcunha de tentador na Bíblia é Satanás. Nós vamos falar que existem origens da tentação. E nós já vamos ver que o diabo ele também é um dos originadores da tentação. Só que ele é o tentador na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia fala de tentador, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, a Bíblia está falando do diabo. Ele é tentador. E saiba que o diabo, ele sabe tentar. Ele sabe tentar. Nós já vamos entrar nos detalhes da tentação, como o diabo elabora a tentação. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, crer que Deus não é tentador. Ok? Então, nós, tendo essa certeza, nós podemos continuar estudando a nossa lição. Deus jamais me tentará. E aí nós vamos para o tópico de número 2, que vai nos mostrar os estágios da tentação. Antes de eu estudar os estágios da tentação, deixa eu mostrar algumas perguntas para você aí na tela, aplicando o texto. Está aí na sua lição. E você precisa também se perguntar, uma vez que Deus ele não tenta ninguém, você consegue perceber alguma situação que você esteve perto de cair e você culpou a Deus? No seu coração, talvez você não falou para as pessoas, você não falou para as pessoas que estavam ao seu redor, mas no seu coração você não culpou a Deus e disse, Deus também não fala comigo, Deus não me fortalece, parece que Deus está longe, por isso que eu pequei, ou por isso que eu estive tentado a pecar. Ou então você culpou alguém, aquele marido, né, que diz, foi a minha esposa, né, a gente não estava conversando muito, a gente estava muito distante um do outro, daí aconteceu, né, também ela não me dá atenção, ela não me dá bola, porque nós somos assim, gente, desde o Éden. Quando Adão é perguntado por Deus, Adão, onde está? Senhor, eu estive nu, estava com vergonha. Como assim você percebeu que estava nu? Pois é, eu comi do fruto, porque a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto. E nós viemos fazendo essa jogada de culpa desde o Éden e até hoje. Toda vez que alguma coisa nos acontece, nós procuramos um culpado. Quando não há nenhum culpado na terra, nós culpamos a Deus. Será que você não tem feito isso? Culpar a Deus? Porque a Bíblia vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, de que Deus dará todo o escape. Isso é, para toda tentação, Deus sempre dará um escape. Será que você não está sendo injusto no seu julgamento? Será que você não tem que assumir? Eu sei que Deus já está falando com você através dessa lição. Será que você já não tem que assumir alguns erros que você está cometendo? E tem que assumir que essa tentação não vem de Deus? E nós vamos ver agora de onde que ela vem, qual é a real origem da tentação. Tiago vai explicar. O verso 14 do capítulo de número 1, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Tiago diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, vou repetir, pela sua própria concupiscência. Tiago aqui está tentando deixar explícito porque ninguém pode culpar a Deus. E ele vai dizer, é a tua própria concupiscência que está sendo atraída pelo pecado. Então nós vamos para os estágios da tentação. Qual é o primeiro estágio da tentação? O primeiro estágio da tentação é esse, a atração da concupiscência. Gente, Tiago vai usar aqui aquela ilustração da isca. Eu dificilmente pegaria um peixe com a mão. Dificilmente, já vi em programas de TV, enfim, alguém pegar o peixe com a mão. Mas eu, particularmente, dificilmente pegaria um peixe com a mão.
Por isso, quando eu vou pescar, o que é raro, mas quando vou pescar, eu uso vara, linha, anzol, e aí a gente põe lá a isca. Para que serve a isca? Para esconder o anzol. Por trás daquela isca, né, quando a gente vai pegar o peixe, por trás daquela isca está aquilo que vai lhe prender. Por trás daquela comidinha, daquela carne apetitosa, por trás daquela coisa saborosa, está algo que vai lhe arrastar. E é essa expressão que Tiago usa. Ele vai dizer que cada um é atraído e engodado. Tem outras versões que diz arrastado. Aquilo, se o peixe soubesse que por trás daquela carninha bonitinha, daquela iscazinha enroladinha, daquela luzinha bonitinha, se ele soubesse que por trás daquilo estava o arrastar dele para a morte, ele jamais abocanharia aquela isca. Mas como ele ignora os ardis de quem está lá puxando, ele vai. Assim é o ser humano. O ser humano é atraído por essa isca. Por quem? Por uma força externa? Não! Por uma força interna. Como assim? Não é o diabo que faz eu pecar? Deixa eu te contar. Vou te explicar como é que é. Satanás, ele tem o poder de criar a isca. Agora, o desejo é aquele que já está dentro de você. Pasmou, né? Seja adormecido ou seja latente, o desejo está dentro de nós. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que é do coração do homem que saem os adultérios. É do coração do homem que saem a lascívia, que saem as porfias, as contendas. É do coração do homem. Hã? Não é de fora? Não. A isca desperta o desejo que está adormecido. Quando Caim ele está irado com o seu irmão, ele está bravo com o seu irmão, Deus conversa com ele. Deus conversa com ele. Você pode conferir isso. Você vai ver que Caim ele está bravo com o seu irmão e Deus diz assim, sabe o que está acontecendo com você, Caim? O pecado está te batendo a porta. Cabe a você dominá-lo. Você domina o desejo que está dentro de você. Cabe a você dizer a quem você vai alimentar agora. Então, a tentação é isso. É um desejo sendo atraído por algo externo, mas o desejo é interno. Quando o Tiago fala dos desejos, ele não usa aqui a expressão um desejo anormal. Não. A palavra que ele usa, epitimia, fala de desejos naturais. Sabe o que é isso? Deixa eu te falar. Uma pessoa que ela começa a ponderar um possível adultério, por exemplo, essa pessoa ela está dando vazão a um desejo que talvez é legítimo, que é um desejo de ser apreciado, de ser amado. Essa pessoa talvez, ela no seu coração, ela acredita que ela não está recebendo o suficiente. Esse desejo de ser amado é legítimo? É. O desejo de ser apreciado é legítimo? É. Mas existe uma forma que ele deve acontecer. Ele deve acontecer dentro de um casamento. Se está faltando amor, se está faltando uma apreciação, deve haver uma conversa, deve haver um relacionamento, um ajuste de relação para que isso venha acontecer. O problema é que nós damos vazão aos desejos que são legítimos e tornamos eles em ações ilegítimas. Ao invés de eu procurar a pessoa a quem eu devo procurar, eu vou procurar outra pessoa. É assim que funciona.
São desejos legítimos. São desejos que estão dentro de nós. Ele não fala de desejos pecaminosos. É por causa da natureza caída que nós pegamos os desejos que são legítimos e distorcemos ele. O desejo de comer, quem colocou em nós? O apetite pela comida foi Deus. O pecado dentro de nós é que faz o quê? Que nós comamos e quando termina o prato você pensa, não, eu preciso comer mais ainda. Talvez esse seja o seu caso. E talvez seja o meu. Quero comer mais ainda. Preciso comer mais. E aí nós cometemos o pecado da gula, com um desejo que é legítimo. O desejo de ter prazer sexual é legítimo? Sim, foi Deus que colocou dentro de nós. Mas aí a gente pega esse desejo, que é um desejo legítimo, e transformamos no desejo legítimo da lascívia, da pornografia, do adultério. O desejo de ver uma coisa certa acontecendo, a justiça acontecendo, ele é legítimo. Você fica bravo, você fica chateado quando alguma coisa acontece, quando alguém faz o mal para outra pessoa e você fica sabendo, puxa, não foi justo isso. Só que esse desejo ele é invertido e se torna em ira. Você vai lá na casa daquela pessoa e dá um soco na cara dela. Então, todos os desejos que nós temos dentro de nós, eles são deturpados pelo pecado. Por isso que Jesus falou, é do coração do homem que saem os pecados que nós vemos sendo cometidos. Por quê? Porque no início eram desejos legítimos que se transformam em atitudes ilegítimas, são deturpados pelo pecado e acabam levando o homem à destruição. Eu espero que você esteja entendendo. Eu espero que você esteja compreendendo. Irmão, nem tudo é Satanás. Nem toda a tentação ela é originária diretamente em Satanás. É óbvio que Satanás tem a isca na mão. Satanás tem o poder de ter a isca na mão. Irmão, a isca de Satanás. Satanás, ele sabe quais são os seus desejos. Ele lê você. Ele vê a sua vida. Ele olha para você e ele fica analisando aquilo que você conversa no WhatsApp, com quem você conversa. Ele fica analisando o que te irrita, ele fica analisando o que te tira a paz, ele fica analisando os momentos que você se torna vulnerável. Satanás não perde tempo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Como um leão faminto querendo nos tragar. Por isso, que nós precisamos, sim, estar atentos a tudo aquilo que a gente faz, porque em tudo aquilo que a gente faz, nós precisamos saber que Satanás está esperando uma oportunidade para lançar a isca. Ele vai lançar a isca naquele momento em que mais você estiver vulnerável a ela. E a tentação, ela funciona, a dinâmica da tentação é diferente para cada cristão. Tem cristão que ele vai se sentir tentado em determinada área, que outro cristão já não cairia. Mas Satanás sabe. Então Satanás vai fazer o quê? Ele vai lançar a isca certa. Irmão, não é assim com o peixe? Não adianta eu querer pescar um peixe-espada, irmão, com uma isca que eu pego outro tipo de peixe. Não adianta. Ele não vai vir, aquilo não atrai ele. Agora, quando eu enrolo um pedacinho de sardinha, enrolo bem na isca, lá vem o peixe-espada, ele morde. Então, se para cada peixe existe um tipo de isca adequada, até o anzol é adequado, assim também é para cada ser humano. Cada ser humano, Satanás prepara ambientes apropriados para que aqueles desejos que estão no seu coração, eles possam, de repente, ser exprimidos de forma errada. Amém? Você está entendendo? Ninguém pode dizer que foi Deus. Deus colocou em nós o desejo legítimo. O pecado distorceu. E a isca, ela é colocada para nós todos os dias. Jesus estava no deserto 40 dias sem comer, sozinho, lugar, ocasião, tudo certinho para Jesus ser tentado. E é óbvio que o tentador apareceu, né? E o que o tentador tenta? Ei, Jesus,
Transforma essas pedras no quê? Naquilo que você mais precisa. É o que você mais precisa, diz o tentador. Ei, você merece isso. Essa é uma das maiores mentiras de Satanás. Você merece isso. Você nunca está recebendo o suficiente. Nunca é suficiente para você. Essa é uma das frases que Satanás mais usa na mente do ser humano. E sabe, o diabo ele é esperto. Se ele tentar tocar, né, a nona sinfonia de Beethoven, ele tocar e você não cair, ou ele espera até a próxima ocasião, como ele fez com Jesus, ele tentou 3 vezes e ele se afasta de Jesus porque Jesus não dá bola para ele, Jesus vence ele através da palavra e a Bíblia diz que ele então se afasta para tentá-lo numa próxima ocasião. Porque tem gente que pensa assim, ufa, escapei da tentação, nunca mais. Não! Ele tocou a nona de Beethoven. Você não caiu, ele vai esperar para tocar quebra-nozes daqui a alguns dias. Ele muda o repertório rapidinho, se precisar. Ou se não, ele vai tentar até que você caia. Irmão, Satanás não pode ler a nossa mente. Nisso nós temos certeza. Ele não pode ler a nossa mente. Só que ele pode ler as nossas ações. Ele pode ler as nossas reações. E é com isso que o nosso tentador, ele trabalha. Com o material que nós mesmos fornecemos a ele. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Vigilantes em tudo que fazemos. Vigilante em toda a reação que temos. Porque em tudo nós podemos estar dando a Satanás a estratégia que ele mesmo vai usar contra nós. E como? Usando os nossos desejos. Os nossos desejos. Essa é a primeira fase que Tiago vai dizer. A tentação vem da atração da nossa concupiscência. O segundo estágio que vai acontecer é a gravidez da concupiscência. Está aí. Gravidez da concupiscência. Agora nós vamos ver que aquilo que era apenas uma atração de um desejo, agora esse desejo ele passa a fazer parte da nossa vida. Aqui, irmão, eu poderia dizer que essa gravidez da concupiscência, ou cobiça grávida, como o Tiago vai falar, irmão, nós podemos entender que Tiago está aqui dizendo assim, olha, aqui você assume aquele desejo. Porque, irmão, o primeiro estágio é o estágio da tentação, é a atração do desejo para o mal. Todos nós passamos por isso, como dizia Lutero. Você não pode impedir que um passarinho voe na tua cabeça. Você viu algo, aquilo te chamou a atenção. Por quê? Por causa de um desejo legítimo que você tem no seu coração. Mas quando você viu que aquilo estava acontecendo, você de repente na hora já percebeu. Não, eu não devo dar vazão a esse pensamento. Por quê? Porque esse pensamento vai me levar a pecar. O problema é a cobiça grávida. É esse engravidar da concupiscência. É o quê? Eu aceito esse pensamento na minha cabeça. Lutero disse que a gente não pode permitir que os passarinhos voem na cabeça, mas nós não podemos impedir que eles voem na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles façam caquinha na nossa cabeça. Isso nós podemos impedir. Eu não posso impedir o primeiro pensamento. O segundo pensamento eu posso impedir. E aqui está, irmãos, uma dica que eu dou para você. Porque tem gente que vive dizendo, pastor, eu estou caindo em pecado constantemente. Eu digo, o problema é que você aprendeu a desistir no primeiro embate. Porque o primeiro pensamento ele vem, é a hora de você lutar. O problema é que as pessoas alimentam a segunda vez, a terceira vez, dão a terceira olhada, a quarta olhada, eles ficam analisando, pensam de novo naquele assunto. Irmão, esse assunto já era para ter sido desconsiderado. Esse pensamento já era para ter sido levado cativo a Deus. Mas como esse pensamento não é levado cativo a Deus, o que acontece? Cobiça grávida. Tiago não deixa muito explícito como isso acontece. Eu presumo, irmão, pelos estudos que a gente fez da Bíblia Sagrada e por aquilo que nós podemos compreender desse estágio, é que a concupiscência grávida é um desejo que já está concebido no seu coração.
É aquele desejo que não sai mais. É aquela vontade que já não tem mais domínio. Você ainda não praticou o ato que o desejo pede, mas aquele desejo já está lá em você e você o alimenta com os seus pensamentos. Acã é um exemplo disso. Nós vamos ver em Josué capítulo 7 que Acã, ele com certeza, antes de pegar aquela capa babilônica, antes de pegar a prata e o ouro, ele provavelmente planejou a forma de como aquilo ia acontecer. Ele planeja, ele pensa. Com certeza veio na cabeça dele, puxa, mas e as consequências? Mas naquele momento, aquilo já havia dominado o coração dele. Já era uma cobiça grávida. Davi, por exemplo, eu gosto de usar esses dois exemplos porque são os exemplos clássicos, né, de quedas. Davi vai para o seu terraço, observa a mulher e ele volta para dentro do palácio perguntando quem era a mulher. O que ele estava fazendo? Engravidando a sua cobiça. A cobiça estava tomando conta dele. Ele já estava planejando a forma de como ele ia trazer aquela mulher para o seu palácio para poder se deitar com ela. Ele poderia ter dito, olha, não vale a pena, a tragédia que vai vir depois disso, não vale a pena, não, isso não vem do meu Deus, eu não posso pecar contra o meu Deus dessa forma. Mas ele não fez isso. Ele deixou o seu desejo superar, engravidar ele. E ele acabou perdendo muita coisa, inclusive seus filhos, por conta disso. A terceira coisa que acontece, o terceiro estágio do pecado, o terceiro estágio, né, da tentação, se nós podemos dizer, é o nascimento do pecado. É quando o pecado se transforma em uma atitude que venha a trazer a morte. É o bebê que nasce. É aquilo que acontece e já não tem mais escapatória. É o bebê que nasce. Sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso dizer isso para você. Os crentes hoje, eles têm muito tempo livre na internet. Nós estamos aí nesse tempo de pandemia, as pessoas com seus horários completamente vagos, outra com os horários bagunçados, né? Irmão, cuide para que esses estágios não aconteçam na sua vida. Você pode matar lá no começo a tentação. O problema é que a maioria das pessoas, elas não percebem que estão passando do primeiro estágio para o segundo estágio. Elas deixam a cobiça engravidar. Escuta, você permitiria que um ex-alcoólatra ele ficasse zanzando nos tempos livres pelos bares, dizendo assim, não, estou só dando uma olhadinha nas garrafas de cerveja, mas eu não vou beber não. Você permitiria isso, irmão? Claro que não. Você diria, não, você só pode estar brincando, não faça isso. Você está querendo vencer o alcoolismo, você já saiu disso. Por que você vai voltar para dentro dos bares, ficar olhando? O ex-alcoólatra, ele é aconselhado a passar longe do bar. Bem longe, irmão. Todo lugar onde tiver uma bebida alcoólica, ele não vai querer estar lá no mesmo ambiente. E nós cristãos, às vezes, nós pecamos porque nós permitimos que os nossos desejos sejam aguçados com as coisas que nós vemos e ouvimos. Irmãos, eu tenho trabalhado, nos últimos anos, 6 anos da minha vida, eu trabalho com pessoas viciadas em pornografia. Essa é uma das tarefas que o Senhor me deu. Irmãos, o que eu encontro de pessoas que elas pegam aquelas séries do Netflix e elas fazem maratona. E aí você pergunta, tá, e qual é a indicação dessa série, desse filme que você está assistindo? 18 anos. Sabe o que tem num filme de 18 anos? Você vai ver lá. Insinuação sexual, drogas e tudo mais. Depois a gente fica, parece que surpreso, quando essas pessoas estão fazendo exatamente aquilo que elas estão vendo, irmão. Entenda isso. Nós não podemos brincar com os nossos desejos.
Nós temos que, pelo Espírito Santo, o poder que foi colocado em nós, irmão, no momento que esse desejo ele é atiçado, e nós percebemos que vai nos levar a uma cobiça grávida e ao pecado, nós temos que matá-lo, irmão. Mas não, os crentes hoje, eles assistem, não faz mal. É só uma imagenzinha, né, sensual, é só uma coisinha e outra, é só uma pessoa usando drogas, não é nada demais. E a gente não faz ideia de que nós estamos dando a Satanás cada vez mais munição para lutar contra nós e nós sermos derrotados. Então, antes de eu começar a falar sobre esse estágio do pecado, irmão, nós precisamos sim frisar muito bem, não deixe esses estágios acontecerem na sua vida, porque ninguém cai em pecado. As pessoas ficam pasmas quando eu digo isso. Ninguém cai em pecado. Pecado é um estágio. Pecado é um estágio. Essa pessoa vai fazendo e passando por cada estágio até então desenvolver o pecado. O pecado. E tem gente que diz assim, pastor, mas assim, Deus vai dar o escape, né? Deus vai dar o escape? Ah, tá bom. Como se o escape fosse eu ficar parado esperando Deus dar o escape. Irmão, sabe qual é o escape que Deus faz? Deus abre um buraco na parede e diz, corre. Corre. Esse é o escape. Escape, irmão, é uma saída emergencial. Escape não é um salvamento de uma inércia. É aquele crente que está trancado numa sala sem porta e sem janela e a tentação está ali tentando o derrubar. E ele está correndo, até que uma hora uma das paredes explode e ele precisa correr. Quando José está correndo da mulher de Potifar, gente, por que ele deixou as roupas para trás? Porque ele correu. Ele correu. Ele não ficou lá parado dizendo, o que farei agora? Não, corre. Irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a pessoa fica lá, resistindo ao diabo. Não, resistir ao diabo, irmão, na maioria das vezes é correr mesmo. Correndo do pecado, você já está resistindo ao diabo, irmão. Você já está mostrando resistência contra as artimanhas dele. Gente, nós não temos desculpa para negociar com o pecado. Porque quando o pecado acontece, a Bíblia vai dizer, no terceiro estágio, ele vai gerar a morte, que é o quarto estágio. O pecado, automaticamente, ele vai gerar a morte. Sabe por quê? Porque o pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O pecado, ele nunca vai ser suficiente. É mentira do diabo que o dia que você tiver aquilo, você vai estar satisfeito. Nunca. Irmão, nunca. Você pode ganhar mais dinheiro, você não vai estar satisfeito. Você pode casar de novo, você nunca vai estar satisfeito. Você pode começar uma outra vida numa ilha paradisíaca, você nunca vai estar satisfeito. Nunca a nossa alma estará satisfeita. A nossa alma só é satisfeita no Senhor. Por isso, irmão, o pecado, ele se torna morte. Sabe por quê? Porque além do pecado, todo pecado gera morte. Todo pecado gera morte. Eu sempre digo isso. Toda vez que um crente peca, há uma morte sendo gerada, tanto nele quanto nos outros. Um pai que peca gera morte nos filhos. Uma mãe que peca gera morte no marido e nos filhos. Um filho que peca gera morte dentro de casa. Gera morte em si mesmo, gera morte nos outros. Todo pecado é morte. Morte de todas as formas, irmão. Morte de todas as formas. Por isso que assim, nós crentes temos que correr mesmo do pecado. Porque o pecado gera morte. E ele vai gerando sequências de pecados. Irmão, aí você faz uma coisa, você precisa de outro pecado para poder sustentar o pecado anterior. Porque daí você comete um pecado, você precisa mentir. Daí você mente, comete outros pecados. Depois, você continua uma sucessão de pecados para poder sustentar o primeiro pecado que você cometeu. Por isso, fuja da tentação, antes que essa sucessão
comece de pecado e morte. E o estágio de número 4, o estágio final, que é a geração da morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Não tem como. Seja a morte espiritual, seja a morte física. E eu não tenho dúvida, irmãos, de que há pessoas que encurtaram a sua vida por conta dos pecados que cometem. Não tenho dúvida. Irmãos, eu digo isso com temor no meu coração. Eu não tenho dúvida de que há pessoas que encurtaram a sua vida física terrena por conta dos pecados que estão cometendo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Basta nós vermos, irmãos. Como eu disse, trabalho com pessoas na área de pornografia. Irmãos, nós vemos essas pessoas encurtando a vida delas, a saúde delas, tanto mental quanto espiritual e física, virando noites assistindo pornografia, enchendo a sua alma de porcaria. Essas pessoas jamais terão paz no seu coração se não abandonarem o pecado. E por isso que eu digo, com toda certeza, que o pecado gera morte. E muitos crentes que se dizem cristãos estão encurtando uma vida longa e feliz que poderiam ter, porque estão dando vazão ao pecado. E não só isso, a morte espiritual. Não tem coisa pior do que uma pessoa pensar que está viva, mas está morta. Não tem coisa pior, irmão, do que uma pessoa crer que ela ainda é aquilo que ela já não é mais. Quando Sansão, ele vai se levantar do colo de Dalila, quando os filisteus estão vindo para pegá-lo, a Bíblia diz, e Sansão não sabia mais que o Espírito Santo já não era mais com ele. Irmão, o pecado, quando ele é atendido, ele gera em nós endurecimento. Se não há um arrependimento, o endurecimento do pecado vai nos afastando cada vez mais de Deus. O Espírito Santo chama e a gente fica endurecido. O Espírito Santo chama e a gente fica endurecido. O Espírito Santo chama e você continua endurecido. Até a hora em que o Espírito Santo diz, não falo mais, me retiro. E ele se retira. E aquele crente, pelo fato de que ele continua na igreja, pelo fato de que ele continua fazendo tudo o que está fazendo, ele pensa, estou bem, está tudo bem comigo. E ele não percebe que pelo endurecimento dele, ele já está morto espiritualmente. É pior do que morrer fisicamente, gente. É a pior morte que existe, é a morte espiritual, de que você não ouve mais Deus e você nem percebe mais que deseja Deus. Não há mais desejo no seu coração pelo Senhor. Eu temo em falar essas palavras, eu temo em dizer isso para você, eu oro para que isso nunca aconteça conosco. Para que nós possamos, irmão, sempre ter, mesmo que seja uma chaminha muito fraquinha no nosso coração, nós possamos ter essa chama por nosso Deus. Porque o dia que isso acontece com um ser humano, essa morte espiritual, ela é terrível, muito mais terrível do que a morte física. E por fim, para nós encerrarmos a nossa lição de hoje, eu preciso aplicar com você um pouquinho daquilo que a gente entendeu. Vamos aplicar o texto? Como é que tem sido o teu preparo diante das tentações? Como é que tem sido a tua vida diante das tentações que você tem passado? Você tem sucumbido? Ou você tem lutado contra elas e fugido na hora em que precisa fugir? Você consegue perceber que a sua vida está sob o domínio do Espírito Santo? Porque quem está sob o domínio do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, se nós estamos submetidos ao domínio do Espírito Santo, o pecado ele não tem poder sobre nós. Nós não ficamos mais sob o domínio do pecado. Então, se você está cedendo ao pecado, é porque provavelmente você não está cedendo ao Espírito. Pense bem nisso. Vamos para o nosso tópico de número 3 e último tópico de hoje. Diz assim, Deus e suas boas dádivas. O nosso subtópico de número 1, 3.1, ele vai dizer assim, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. O Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz assim, irmãos, depois que ele fala sobre esses estágios da tentação, ele diz, não erreis, meus amados irmãos. Que tipo de erro que ele está falando?
Ele está falando do erro do pecado, que era o que ele vinha falando, ou ele está falando de um erro anterior, ou ele está falando de um erro que ele vai falar ainda? Não. Do que Tiago está falando? Ele está dizendo, irmãos, ele começou falando sobre a tentação como? Vocês erram culpando Deus pela tentação de vocês. Mas vocês têm que perceber que essa tentação ela sai de vocês. Ela é a concupiscência de vocês, o desejo de vocês sendo atraídos ao pecado. E aí, então vocês deixando esse desejo engravidar. E aí então esse desejo é concebido e vem o pecado e aí vem a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Ele está falando do erro que o crente comete quando diz, Deus me tentou. Por isso que ele justifica, não erreis, meus amados irmãos. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Não errem. Não cedam às tentações e não errem culpando a Deus. Por quê? Porque Deus só dá coisas boas. Você acha que Deus vai dar pecado e vai dar morte para você, irmão? Não! Se isso está acontecendo na sua vida é porque não veio de Deus, porque Deus só dá coisas boas. Jesus mesmo falou em Mateus 7,11. Se vocês, sendo pessoas más, vocês conseguem dar coisas boas aos filhos de vocês, e imagina o Pai que está no céu, Ele não vai dar também coisas boas quando vocês pedirem. Por isso, vocês têm em Deus um Deus bom que não vai tentar vocês. Fiquem tranquilos, irmãos, nenhuma tentação será mais poderosa do que o Deus que protege vocês dela. Não erreis. Toda coisa boa, toda dádiva vem do Pai das luzes. E quando ele usa essa expressão Pai das luzes, ele está falando das luzes celestes, os luzeiros, os astros do céu, o sol, a lua, as estrelas. Ele é o Pai das luzes. O Pai. Por que ele está usando o Pai das luzes? Porque ele fala, depois da vírgula, em quem não há mudança, isto é, em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Vamos lá, vamos explicar esse texto. Irmãos, Deus só dá coisas boas. Ele é o Pai das luzes. Quando vocês olham para o céu, vocês veem os astros. Mas você pode perceber que os astros, eles mudam. Eles mudam. O sol, ele nasce num lugar, ele vai se fechar no outro. Você vê que tem dia que tem sol, tem dia que não tem. Tem dia que tem lua, tem dia que não tem. Tem dia que é possível ver as estrelas, tem dia que não é possível. As estrelas mesmo, elas mudam de lugar. Estrelas desaparecem do ar. Você vai ver meteoritos caindo. Você vai ver que as luzes celestes, seja qual for a origem delas, elas não são passíveis, né? Elas são passíveis de mudança. Elas são mutáveis. Agora, o nosso Deus, que é quem criou todas essas luzes, nele não há nenhuma mutação. Ele jamais deixará de cuidar daqueles que são seus. Jamais. E aí, Tiago vai dizer o seguinte, e sabe, esse Deus que é todo bom e que nunca muda, Ele nos gerou, verso de número 18 do capítulo 1 de Tiago, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Você foi gerado nele. Você acha que Ele quer ver um filho dele caído no pecado? Você acha que Ele quer ver um filho dele em tentação? Não, nós somos gerados nele pela palavra da verdade. Foi Ele quem nos gerou. Para que nos gerou? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Gente, essa expressão da primícia eu gosto demais. Você vai ver que a primícia no Antigo Testamento ela eram aqueles cereais, os primeiros frutos, os primeiros resultados de uma colheita eram as primícias. Os primeiros. O primeiro animal que nascia
de uma determinada cria, aquele animal, ele era a primícia. Ele era o primeiro. Ele é o primeiro. E Tiago vai dizer que nós fomos gerados em Deus para que nós fôssemos as primícias da sua criatura. Sabe, gente, quem usa também essa expressão é Paulo. É Paulo. Paulo ele vai falar que Jesus, ele é a primícia. Ele é o primeiro de todos os que ressuscitam, ou de todos os mortos, né? Falando quando haverá a ressurreição dos mortos naquele dia. Quando Jesus ressuscita, após passar 3 dias, né, morto, quando Jesus ressuscita, a Bíblia chama ele de o primeiro. Ele é a primícia. Quando você olha para uma primícia, você sabe como é que serão os demais. Quando você olha para o primeiro, você sabe como é que vão ser os demais. Por exemplo, numa empresa, quando se faz uma peça matriz, quando se faz um carro modelo, quando se faz uma roupa modelo, você já sabe que todos aqueles que virão após, eles serão dessa forma. Eles serão exatamente dessa forma. Jesus é considerado a primícia dos mortos, o primeiro que ressuscita, porque todos os demais irão ressuscitar após ele. Todos os demais. Jesus é o único que ressuscitou. Todos os outros reviveram, irmão. Lázaro reviveu, ele reviveu para depois morrer de novo. O filho da viúva de Naim, ele reviveu para depois morrer de novo. Agora, ressuscitar, isto é, viver de uma vez por todas, aonde a morte nunca mais vai alcançar, só Jesus. E todos aqueles que vierem após Jesus serão como Jesus. E quando o Tiago está dizendo que nós somos as primícias da sua criatura, ele está dizendo, vocês serão o modelo, vocês são o modelo de santidade que outros também seguirão. Assim como Jesus é a primícia de vocês, vocês também serão a primícia das criaturas de Deus. Isto é, vocês serão santos como Deus é santo. E os outros que de vocês forem gerados também serão gerados em santidade. Aqueles que vocês ganharem para Jesus, aqueles que vocês conquistarem para Cristo, esses também serão gerados na mesma santidade que vocês têm imitado de Deus. Você compartilha, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1 e verso 15 e 16. Você compartilha da santidade de Deus. Por isso que ele diz, sede santo como eu sou santo. Por quê? Porque isso é possível. Porque isso é possível. Vamos encerrar? Deus é bom. Vamos aplicar. Deus é bom. Pense bem. Se Deus é bom, Ele te deu tudo o que você precisa. Você não precisa sentir falta de nada. Quando você sentir falta de algo no seu coração, pergunte ao Senhor, Senhor, por que estou sentindo falta disso? Será que é justo o clamor do meu desejo? Ou será que eu estou querendo mais do que o Senhor já me tem dado? Porque, irmão, em Deus está tudo o que a nossa alma precisa. Deus vai ser tudo o que você precisar. Ele disse ao seu povo. Quando Moisés pergunta a Deus, Senhor, como é que eu vou dizer para o povo quem tu és? Diz para eles que eu sou quem eu sou. Eu sou tudo o que eu preciso ser. Eu serei o abraço na hora do abraço. Eu serei o carinho na hora do carinho. Eu serei o fogo na hora que precisar de fogo. Eu serei a chuva na hora que precisar da chuva. Eu serei o esposo da esposa. Eu serei o marido da esposa. E eu serei também a esposa para um esposo. Eu serei tudo o que precisar. Tudo o que precisar. Irmãos, quando eu digo isso, irmão, eu penso que ninguém em Deus sente falta de nada. Nada. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele será tudo o que nós precisamos. Tem gente que diz, eu tenho tudo em Deus, eu só não tenho, só me falta uma pessoa. Não, irmão, não te falta nada. Ele é tudo, Ele completa você. Ele completa você. Completa a gente. Ele completa.
Você sente falta de alguma coisa? Olhe para Deus. Nele está tudo que você precisa. Vamos encerrar? Eu preciso encerrar fazendo a reflexão da semana com você. A frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: Cristo foi o único homem que nunca cedeu à tentação. Cristo foi o único homem que nunca cedeu à tentação e também é o único homem que conhece ao máximo o que significa a tentação. Se você estiver sendo tentado, irmão, corra para Cristo e diga: Jesus, a Bíblia diz que tu foi tentado em tudo, mas tu não cedeste em nada. Eu também quero ser assim. Me ajude a ser assim. Sabe, irmão? E como você pode fazer isso? Gerindo seus pensamentos, dando lugar ao Espírito Santo na sua vida. Você não pode controlar o tamanho do seu nariz. Eu sempre digo isso. Você não pode controlar a cor dos seus olhos. Você nasceu assim. Você não pode controlar a sua altura, o tamanho do seu pé. Mas você pode controlar aquilo que gera a sua vida, que são os seus pensamentos. Você pode controlar aquilo que domina a sua mente. Como? Levando cativo todo o pensamento ao poder do Espírito Santo. Guarda teu coração, como disse o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 4, 23. Porque dele procede toda a saída da vida. Vença a tentação, porque Cristo pode dar vitória sobre toda a tentação. Que Deus te abençoe e que esta aula fique no teu coração. E antes de terminar, eu quero orar rapidamente com você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque eu sei que em ti eu encontrarei vitória sobre toda e qualquer tentação. E eu sei, Senhor, que para toda tentação haverá um escape teu para a minha vida. E tu nunca permitirás, Senhor, que eu seja tentado acima do que eu posso suportar. Eu sei que em tudo que eu passar, sempre haverá uma forma de dizer não ao pecado e sim para a santidade. Me ajuda e ajude a cada irmão que está me assistindo nesse momento a vencer as tentações, que nós possamos ouvir testemunhos de vitória a partir dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo, uma ótima semana. E você que vai assistir isso depois, que você possa também aproveitar e compartilhar essa aula com os demais. Deus te abençoe. Fique com Deus.